Fala aí, meu povo! Como é que vocês estão? Boa sexta-feira pra vocês. Bom final de semana. Tá começando, hein? Tá começando. Vou responder umas 30 perguntas aqui. Eu tentei, não vou mentir não, selecionar e fazer alguma forma com que as perguntas menos futebolísticas, e tem várias hoje, fossem pro final. Não consegui. Então vai ser mesclado mesmo. Quem não gostar de pergunta que não seja de futebol vai ter que escutar, ou então vai ter que passar no vídeo, ou vai desistir disso daqui. Então se você vai desistir disso daqui, pelo menos curte antes que me ajuda. Se você não for inscrito, também me ajuda. Se eu não for fazer um grandíssimo sacrifício, apertar um botão que é curtir, outro botão que é se inscrever, se for atrapalhar o dia de vocês aí, eu peço essa caridade. Vou começar a responder vocês então. Muito obrigado pelas perguntas, como sempre. Valeu mesmo. Ó, tem aqui do Patrick Ferro. Ou então Ferril, porque tem um 10. O que você acha do Depou? É Depau. Depou, não é não. Substituir o Busquets. O cara é um guarda-costas legal pro Barça. A questão é que aí é uma boa pergunta, porque existe muito essa confusão do 5, né? Do volante precisar ser esse guarda-costas. O Barcelona não precisa de um guarda-costas. Você passa 70% do tempo com a bola, você precisa de um 5 que organize. O Busquets é quase um 10 e não um 5. Então o que o Barcelona não precisa não que o Depau seja, tá? Mas o Barcelona não precisa de um volante brucutu para proteger zagueiro. Quem precisa desse tipo de volante é time que se defende sem a bola. Os times que querem a bola tem que ter um cara que vai jogar muitas vezes muito pressionado pelos atacantes e pelos meias rivais. Muitas vezes vai ter que jogar de costas para fazer saída de bola, tocar de primeira ou de segunda. Não pode errar passe, porque se errar passe é contra-ataque, os caras vão para a cara do gol. Agora, é verdade também que tem que ter algum poder de marcação, principalmente de velocidade de recuperação, e isso o Busquets não tem. Então, por isso, o Busquets começou a melhorar de novo essa temporada, quando o De Jong estava do lado dele, e ele não precisava fazer deslocamentos tão grandes. O Busquets jogava num espacinho menor, mais protegido por conta do físico. Mas a posição do 5 de ser um volantão, um cão de guarda, um guarda-costas, não serve para o estilo de jogo quando você vai ter um cara que vai tocar na bola 100 vezes por jogo. Esse cara tem que tocar muito bem na bola e não ser um cão de guarda. Então, por isso, o Barcelona não precisa do Depau e por isso, por exemplo, não é a posição para o Kessié. O Kessié não é um cara de tocar na bola 100 vezes por jogo. Um cara que é muito bom que você tenha ele dentro da área adversária, por exemplo, como foi contra o Sevilha, porque ali ele vai ser muito mais perigoso do que perto da sua área. Se não for atrapalhar muito, o celular. Nossa! Claro, o que está mexendo no celular. Tem pergunta sobre mudança de Clara para Paris e vou responder daqui a pouco. O Bernardes BR. Acredita no retorno do Messi ao Barça algum dia? Eu não acredito, não tenho informação, não acredito. Daqui a pouco tem pergunta também sobre o irmão do Messi e tal. Ó, já vou dar uns spoilers aqui que eu esqueci de falar antes. Tem pergunta sobre o irmão do Messi, tem pergunta sobre o Messi, deixa eu ver o que mais. Tem pergunta sobre dicas fitness, pergunta sobre racismo, uh, pergunta sobre o Liverpool na temporada, pergunta sobre posições como falso 9 e o líbero tá desaparecendo. Enfim, pergunta sobre o Paris Saint-Germain, falta de zagueiros e tal. Tem bastante, tá variado aqui. Se eu acredito no retorno do Messi, Bernardes, BR, eu não acredito. Eu acho que ele já fez aqui o que tinha para fazer, ele transformou o clube. O clube é um antes e depois do Messi. E eu acho que voltar para cá, ele só teria a perder, porque as pessoas esperariam o Messi de 10 anos atrás, o que ele não pode mais ser. Então, pareceria que ele foi menor para o clube se ele volta e se ele é um jogador qualquer, se ele começa a ficar no banco e tal, do que ele tenha sido. Mais ou menos o que aconteceu com o Cristiano Ronaldo no Manchester United. Acho que a saída do Cristiano é horrorosa, é péssima para ele, é um dinamite que ele coloca na história dele no clube. Mas a volta dele para o Manchester United é assim, se esperava o Cristiano de muito tempo atrás, fez muitos gols na primeira temporada, mas era um Manchester diferente e um Cristiano diferente, mesma coisa com o Barça. Então, não acho que vale a pena para ele. Fernando Serra. Por que os clubes de La Liga não se reúnem para tirar o Tebas do cargo? É uma muito boa pergunta. Muito boa pergunta. Não sei. Ninguém gosta. Aqui sempre no minuto 12, em vários estádios, se canta Tebas VTIA. Tebas vai embora já. E no minuto 12, normalmente, porque é o minuto da torcida, né? Como se fosse o 12º jogador e tal. Vários estádios se canta isso em todos os jogos. E continuam votando nele. Então ele vai ficando. Eu já respondi uma, mas é boa essa aqui também do Patrick Ferril. A Arrascaeta encaixaria no esquema do Barça ou em qual time europeu? Eu acho que o Arrascaeta não encaixa na Europa, porque o Arrascaeta não tem dinamismo para jogar por 90 minutos por vários jogos seguidos. Ele é muito bom, muito técnico, faz golaços,
mas ele não é um cara de percorrer muitos quilômetros, de marcar muita saída de bola, de pressionar demais. Ele é mais genial que trabalhador. E para jogar em alto nível hoje em dia, você tem que ser as duas coisas. A não ser que você seja o Messi, que aí beleza, você anda porque você tem uns soldados para correr para você, mas se você é o Arrascaeta, você não é o Messi, você não pode se dar esse luxo, você vai ser um cara de momentos. Então, o Arrascaeta é um jogador de momentos, não é um jogador que tem as duas coisas, a genialidade e o trabalho. Não que ele não seja um trabalhador, um preguiçoso, tá? Simplesmente é a característica dele. Então, não acho que ele encaixaria nem no Barcelona e nem em algum time de ponta da Europa. Ele pode vir para jogar num time mais de meio de tabela e tal, mais times irregulares, ele conseguiria jogar. Mas times que precisam de jogadores completos, não, porque ele não é completo. Kaique Vidal, 25. BN, Marcelo, que eu acho que é boa noite. Se pudesse passar o dia conversando com qualquer pessoa do futebol, quem seria? Já que eu posso escolher qualquer pessoa, Guardiola. A minha ideia, e normalmente eu gosto de conversar com pessoas que me acrescentem coisas. Então, eu tenho certeza que seria uma conversa muito desigual minha com o Guardiola, porque ele tem muito mais a oferecer do que eu nessa conversa. Mas, para tirar todo tipo de dúvida, perguntar e ficar escutando o que a pessoa tem para falar, eu acho que a ideia seria Guardiola, Xavi, por exemplo, esses caras que entendem muito de futebol, quem eu gostaria de conversar. Não sei se nessa página tinha mais alguma que eu deixei. Não. José Roberto Vop. Marcelo, como se tornar um homem mais atraente? Cara, eu acho que confiança faz muita diferença. Confia no seu taco, José Roberto Vop. Muda esse nick, tira esse Vop, tô brincando. Cara, tem muita gente que não é bonita e é atraente. Porque é simpático, porque brinca, porque enche a sala, porque sabe conversar e sabe entreter, ou que se veste bem, ou que cheira bem, enfim, tem várias formas de ser atraente. As pessoas ligam muito a pessoa ser atraente a ter um físico invejável como o meu, mas ligam ser atraente simplesmente a beleza física. Eu acho que tem 1000 coisas que fazem uma pessoa atraente. É verdade que numa baladinha, o primeiro filtro que a pessoa faz é da beleza. Você não vai chegar na menininha ou no menininho e falar assim, eu juro pra você que eu sou engraçado. Já é uma coisa engraçada, acho que já começa dando certo. Mas o primeiro filtro é o físico. Mas tem forma de ser atraente e o que eu falo é, tenha confiança, faz o que você faz bem. Se você sabe conversar, se você sabe cantar, se você sabe se vestir, utiliza isso pra se dar bem na arte da paquera. Cantar é perigoso. Cantar é perigoso, Tem gente que adora. Os Maria ou então os João Palquinho. É uma galera que gosta. O Felipe com muitos underlines. Fe, underline, E, underline, L, underline, I, underline, P, underline, P, underline, E, underline, KKKKKKKK. É o nome dele. Podem procurar aí. Marcelo, você se considera um ser bonito? Cara, e tá uma do ladinho da outra. Assim, elas vieram juntas e são duas pessoas diferentes. Eu me considero mais bonito que outras pessoas. Depende do meio que eu estou. Quando eu tô com os meus amigos, eu me considero bonito. Tem lugar que eu vou que eu acho que eu não sou bonito. Então, mais bonito que quem? É lindo. Tem amigo meu que fala, hoje eu quero que vocês saiam feios, que eu quero me destacar. Então, mais bonito é mais bonito que quem? Que a média? Acho que a média não, acho que eu sou na média. Eu tenho tudo na média. Eu tenho uma altura mediana, eu tenho uma cor normal, né, pro Brasil, assim, eu sou um moreno normal no Brasil. Eu tenho um cabelo normal, tenho um peso normal, eu tenho absolutamente tudo padrãozinho. Em compensação também, não tenho nada, entre aspas, que destoe, né? Então, sou na média. O Alex Baumer. Alex Kerschbaumer. Um abraço aí para toda a colônia alemã, pelo visto. Inclusive Beckler é, né? Caramba, onde fica o H e o K e o X de Alex Schnauber? É muito bonito o nome, mas é dificílimo. Uma boa sorte aí para você quando tem que soletrar, Alex. E ele pergunta, a distância maior agora com a Clara em Paris vai afetar algo para vocês? Cara, é uma distância menor até do que Barcelona-Turim. Tem mais ofertas de voos, tem trens, então não afeta nada. Só é mais caro. Tanto Paris é uma cidade mais cara, como os voos e os trens são mais caros também. Mas de resto não afeta nada. Uma horinha de voo, 1h30. Para quem não sabe, claro, o Albuquerque está indo ser correspondente da TNT Esportes em Paris. E vai fazer com o talento de sempre. Não, acompanhem, por favor.
não só no dia a dia do PSG, mas também no futebol francês. Acho que vale bastante a gente ter bastante contexto de futebol francês, como que funciona, por que o Paris Saint-Germain é o que é, como é que funciona o ecossistema do clube, e vai fazer isso muito bem lá. Contei tudo no podcast, tinha mudado. É verdade, tem o podcast do Atrás do Gol, da Clara com a Tati, que está saindo também nessa sexta-feira, que ela está falando sobre a mudança. Então vale vocês acompanharem lá também. E não muda nada na nossa relação, porque continua sendo, quando a gente consegue 2, 3 vezes por mês, ou às vezes uma, eu vou, ela vem, e continuamos assim. Silva Ed Gleison. Quase metade de fevereiro e a seleção sem técnico. Quais ainda são as possibilidades? Ed Gleison, não tem importância você estar no meio de fevereiro e estar sem técnico. Não tem nenhuma pressa. Tem jogo em março. Vai o Ramon do Sub-20, não tem problema. Mas em junho, acho que em junho nem acontece nada. Não acontece nada. Dá para esperar. Não está acontecendo nada no futebol de seleção. Não precisa ter pressa. As possibilidades tem que ser esperar o meio do ano, ver se o Ancelotti quer sair do Real Madrid, se o Real Madrid quer sair do Ancelotti, se essa punição do Manchester City, o Guardiola sai e quer treinar uma seleção e não um clube por um tempo. Essa possível punição, né? Ainda não existe uma punição ao Manchester City. Então, tá acontecendo nada. Mês de fevereiro não aconteceu nada de que o Brasil foi eliminado 9 de dezembro até hoje, que é 10 de fevereiro, em 2 meses não aconteceu nada. Hoje é 10? Hoje é 10. Não aconteceu nada. E daqui a 2, 3, 4 meses não vai acontecer nada. Tem que esperar. Tem que esperar. O Brasil precisa de um técnico para 4 anos e não para 4 meses. Então, nenhum problema. Marquinhos, 02. Fala, Beckler. Tô falando. 11 minutos já. Por que o Barcelona não consegue vencer Champions assim como o Real vence? Cara, assim como o Liverpool também não consegue vencer Champions como o Real Madrid vence, assim como o Bayern de Munique não consegue vencer, assim como o PSG, o Manchester City e todos os outros. Se todo mundo soubesse como o Real Madrid ganha, todo mundo faria igual. A questão é que no Real Madrid não tem o como ganhar a Champions. O Barcelona do Guardiola tinha um como ganhar. O Barcelona ganhou o tipo de jogo de posse de bola que vai atacando em blocos e que o passe é para você ganhar terreno, mas também para você não perder posse de bola e como é que é a marcação depois que recupera e a função do Messi, a função do Xavi. Existe um como que inspirou vários outros times do mundo a tentarem fazer igual. Isso foi melhorando e mudando os ataques e as defesas. Mas ali você viu um como. O como do Real Madrid, não digo que não tenha uma parte tática do Real Madrid que não possa ser utilizada, mas não existe um como muito claro de você fazer e de você copiar. Não dá para você copiar que o Courtois faça tantas defesas como ele fez no mata-mata, que o Benzema faça os gols e que os gols saiam como saíram. Tem como você copiar esse tipo de coisa. Então não existe um como do Real Madrid. Agora, por que o Real Madrid ganha mais do que os outros? Ninguém sabe. Duvido que o Real Madrid saiba. É um clube muito vencedor, com uma mentalidade muito vencedora, que não aceita trégua, que tem que ganhar todo jogo, que se o jogador não tem essa mentalidade muito vencedora, ele não dá certo, que se o jogador se descuida um pouco, ele não joga. Olha o Hazard, olha o Isco, olha o Bale, que por mais que tenha jogado e que tenha feito, como é que foi o final. Então, talvez isso molde um clube tão vencedor. Mas os outros clubes também têm essas exigências. O Bayern de Munique tem exigência toda hora, o Barcelona tem, o Liverpool tem, o Manchester United tem. O Real Madrid ganha porque ganha. É difícil de explicar, mas não tem algo que o Barcelona tenha que fazer para copiar o Real Madrid para passar a ganhar mais Champions. Ser melhor administrado, não sai pagando salários absurdos, não sai renovando com um jogador velho, essas coisas assim. Mas dentro de campo não tem o que se fazer copiável ao que o Real Madrid faz. O João S. Marão. Por que o PSG não repõe a falta de zagueiros com jogadores da base? O João S. Marão, você vê os jogos da base do PSG para saber se tem... Não estou respondendo mal e te dando uma cortada, não. Mas assim, você vê os jogos para saber se tem? Porque eu não vejo e não sei. Muitas vezes, por que não repõe com gente da base? É a resposta mais fácil, mas às vezes não é a resposta... a resposta mais fácil de dar, mas não é a solução mais fácil de ter. Porque talvez você não tenha na base alguém com aquelas condições. Aí você coloca um zagueiro da base que dá errado e você fala assim, mas como é que coloca esse zagueiro para jogar? Então, a resposta fácil se desfaz no primeiro erro do zagueiro. Então, eu imagino que o PSG não tem um zagueiro na base capacitado para jogar no time de cima, então não joga. E existe um problema muito sério que o Paris Saint-Germain não contrata zagueiro, não conseguiu contratar, vai chegar o Skriniar aí no meio do ano. Mas até lá, Marquinhos e Sérgio Ramos, Kimpembe nunca que volta, e improvisar Danilo.
Mas essa coisa da base, muita gente me pergunta, mas o Lewandowski não vai jogar, por que não puxa alguém da base? Cara, não tem. Vai ver o time B do Barcelona. Tá jogando na terceira divisão e custa fazer os seus golzinhos. Então, a história de puxar da base eu não gosto, tá? A não ser que a base seja boa. Mas se não for puxar por puxar, eu não gosto. Thiago L, 1992. Você vai fazer 31 anos já, hein? 31? É? 02, 12. Caramba, o pessoal de 92 tá velho. Acha muito amadorismo como o PSG não sabe poupar seus craques nas vésperas de finais da Champions? Cara, não sei se o PSG não sabe poupar os seus craques nas vésperas de finais. Por exemplo, o Olympique de Marseille e o Paris Saint-Germain desse meio de semana era um jogo muito importante. Era um jogo de Copa, a maior rivalidade da França. Aparentemente o Messi não estava para estourar e teve uma dor muscular. Você pode ter no treino, você pode ter no jogo, você pode ter no aquecimento, como o Courtois teve outro dia contra o Mallorca. Claro que você tem assim, uns parâmetros e tal, os caras fazem os testes, os exames, correm com GPS para ter todos os parâmetros possíveis e você saber se o cara tá para estourar ou não. O cara pode não estar para estourar e machucar. Ou ele pode falar assim, bom, aqui o Messi está com 60% da capacidade, mas é um jogo contra o Olympique, um mata-mata único. A gente tem que testar o time com Messi e Neymar, porque não vai ter Mbappé, então tem que testar. Tinham que testar os dois, um 4-4-2, como foi o teste e tal, então tinha que fazer. E um jogo muito importante. O Mbappé, por exemplo, machucou 2 semanas antes, num jogo qualquer de campeonato francês. Acontece. O Neymar ficou fora de algumas vezes das oitavas da Champions porque se machucou em dezembro, machucou no início de janeiro. E é pisão no pé, torcer pé, que aí não tem jeito de... Pode acontecer no treino. Um Kunku machucou no treino da França e perdeu a Copa do Mundo. Então, não acho que é amadorismo do PSG. Acontece, cara. Acontece. É claro que, pô, se você vem de uma sequência muito grande, vai jogar na quarta, no domingo tem um PSG Angers no Parque dos Príncipes, pô, coloca os caras para jogar 45 minutos, meio que para treinar, fazer 2-0 e começar a substituir jogador. Mas até os jogar... tem até uma coisa, é bom jogar 3 dias antes de um grande jogo. Não é bom sair, para você não perder ritmo. Então, claro que você não vai jogar faca nos dentes durante 90 minutos, mas é bom se manter em atividade. NK Rodrigues, com 3 S. Dica de dieta para academia. Não sou nutricionista. Já é a terceira vez que eu vou indicar aqui o Rodrigo Pauli, que é o nutricionista que eu gosto de seguir, que eu converso com ele no Instagram, porque ele dá muita dica para quem malha e tal. Ele todo dia tem caixinha de pergunta dele respondendo. Agora, tem que ver NK Rodrigues. Se você quer perder peso, se você quer ganhar peso. Basicamente acontece, se você quer ganhar massa, você tem que comer mais calorias que você gasta. Aí tem que ver qual que é o tipo de caloria, né? Você tá comendo. Pô, eu como muito fandangos, então vai dar certo. Pô, difícil. Como frango pra caramba, mais fácil. Se quer perder peso, você tem que comer menos calorias do que você gasta. Aí tem que ver como que você tá comendo menos calorias também, né? Ah, não tô comendo nada. Pô, então você não vai definir, você vai definhar. Eu sei as gírias da maromba. Pedro Morandi, suas tatuagens têm significados? Tem. Tem aqui Todos Unidos Sem Força, um trecho do hino do Barça. Aqui em cima tem um mapa mundi com umas coordenadas de Barcelona. E eu tenho na panturrilha também uma ampulheta que está escrito Bufem Temps de Canvis pro Noem de Tenipor. É uma música catalã que diz são ventos de mudança, mas a gente não deve ter medo. E a ampulheta foi desenhada, a tatuagem foi desenhada por um amigo meu. Então todas têm. Eu não faço tatuagem só pela estética. Eu tenho que ter um significado para fazer. Enzo Martins, tem meta de bater 1 milhão no canal ou só tá vivendo e aproveitando? Não tem nenhuma meta. Muito obrigado. Outro dia eu agradeço de novo pelos 100 mil que a gente já chegou. Nenhuma meta, cara. Eu acho que... Outro dia eu vi o Daniel Forlan, que é o Renan, do Choque de Cultura, e o craque Daniel, do Falha de Cobertura, dentre uma porrada de outras coisas muito boas que ele faz. Ele estava numa entrevista, acho que no Marcelo Taz, e ele falou que ele não se preocupa com nada do que o público dele acha. E sem querer desrespeitar vocês, eu espero que vocês entendam, eu acho que esse é o caminho. Porque eu faço aqui os vídeos. Sempre que eu falo, sei lá, essa semana eu falei do Flamengo, teve muitos views. Então pra mim é bom, eu monetizo, ganho seguidor e tal. Então se eu quiser falar só do Flamengo, eu até posso falar. Então vai gerar engajamento e tal. Mas não é o que eu quero fazer e não é o que eu acho que eu faço bem. Então se eu quiser falar toda hora de Messi e Cristiano Ronaldo, toda hora vai dar engajamento, mas não é isso que eu busco. Dá para chegar em 1 milhão de seguidores apelando
Fácil, mas quando você quer simplesmente falar coisas bem, falar com qualidade e tal, não é isso que você tem que procurar. Não é ver a resposta do público e buscar o que o público quer. Senão você deixa de ser, e essa não é do craque Daniel, essa é eu mesmo que bolei. Você deixa de ser o chefe da cozinha e passa a ser o garçom. Você deixa de ser quem prepara a coisa para ser quem serve, simplesmente. Vocês são os clientes do restaurante, né? Então eu prefiro ser quem cozinha, que fala, olha, eu vou trazer um prato para vocês que eu acho que é um prato gostoso, do que simplesmente alguém que leva a comida para vocês. E que pode ser que leve muito bem, que atenda muito bem, que faça muito bem o papel de levar. Nenhum problema. Mas eu prefiro ser alguém que vai pensar algo que talvez vocês queiram consumir, simplesmente de ver o que vocês estão fazendo e reagir ao que o público acha. Por isso não tenho meta de chegar a 1 milhão, não. Se chegar, excelente, estou muito feliz. Mas não faço por seguidor, não faço por views, não faço por like. Faço porque eu faço o que e porque eu gosto. Tem mais uma do Enzo Martins. Quais são seus principais critérios para definir e comparar tamanhos de clubes? Eu não gosto de definir e comparar tamanho de clube. Então, simplesmente por isso. Eu não acho que tenha profundidade. Falar, olha, o Atlético Paranaense é clube grande, o Bahia ou, sei lá, o outro não é. Pra quê? O que vai mudar na análise de um jogo de futebol se você considerar esse maior ou aquele menor? Então, para assistir um jogo, para assistir 90 minutos, 11 caras de um lado, 11 caras do outro, não faz nenhuma diferença. Como que você ranqueia um clube? Então, eu de vez em quando participo de uns programas, tem umas tier list, tem que colocar tamanho. Eu faço porque eu tenho que fazer, mas é uma preguiça. Não é isso que eu gosto de fazer e de ver futebol. João Pedro Bianchini. O que achou das declarações do irmão do Messi? Um absurdo, uma barbaridade. Uma ingratidão muito grande do Matias Messi, né? Que falou que o Barcelona não era nada sem o Messi e tal, não sei o quê. E uma pessoa machucada pela relação com o Barcelona do Messi, que acabou mal, mas que o cara tem o direito de ter a opinião dele. E que não é a opinião do Messi, talvez, né? Imagino que não. O Messi nunca deu declarações minimamente parecidas, sempre se mostrou absolutamente agradecido ao Barcelona. Então acho que não tem importância o que o irmão do Messi acha. Vocês torcem pro irmão do Messi? Vocês gostam do irmão do Messi? Eu gosto muito de ver o Messi jogar. Então, o que o Matias Messi tá achando de qualquer coisa, acho pouquíssimo importante. A não ser que o Messi compactue disso. Aí eu acho que, rever as idolatrias de cada um. Mas, como nunca deu nenhuma amostra de que é o tipo de pensamento que ele tem sobre o Barça, para mim não tem nenhuma importância. Tem uma aqui do Mark _ Senna, que não é o Marco Senna, nem o Rio Senna, nem o Mark Overmars. O Mark Senna. Mais um caso de racismo no basquete. A Espanha é um país racista? É. O Brasil também é, a Itália também é, vários países, a Argentina também é. Tô citando qualquer um, tá? Vários países são racistas. A Espanha é um país racista. Eu acho que a gente está tendo muitas demonstrações de racismo na Espanha, porque, especialmente em arenas esportivas, né? Porque eles estão vendo que não tem punição, que não acontece nada, então eles continuam tentando desestabilizar atletas com essa barbaridade que é chamar alguém de macaco. Então acho que é por isso que está tendo mais aqui. Mas no Brasil tem todo dia, pô. No Brasil, direto tem matéria aí no supermercado, alguém que não aceita ser atendido, alguém que humilha entregador, alguém que humilha atendente e tal, simplesmente porque tem uma cor diferente. Não sei, sinceramente, se a Espanha é mais racista que o Brasil. Eu acho que é talvez mais descarado em algumas coisas. E ultimamente está na moda, porque não tem punição, a exposição do racismo em arenas esportivas. O J. Bagatoli. Tudo bom, Beckler? Tudo. Um pouquinho de dor de cabeça. Próximo, tô brincando. A frustração e a exigência da última temporada do Liverpool estão cobrando um preço? Eu acho que a frustração sim, a exigência não. Talvez você esteja falando de exigência física, né? E aí eu acho que não, porque os caras tiveram tempo de descansar. Jogaram em maio, voltaram a jogar em agosto, 2 meses e meio, dá pra dar uma descansada legal. Descansaram na Copa do Mundo, continuam jogando mal. Então, físico, acho que não, frustração sim. Mentalmente, esse clube, esse time, esse grupo de jogadores chegou em muitas finais recentemente, muito perto, e não ganhou tanto como o futebol deles sugere que eles deveriam ter ganhado. Só ganharam uma Champions, só ganharam uma Premier. Esse Liverpool merecia mais desde 2016 para cá, desde a chegada do Klopp. 6, 7 anos, para poucos títulos, muito bom futebol, muita competitividade. Então talvez tenha baixado um pouco os braços em competitividade, e o futebol inglês hoje não permite que você baixe os braços.
Aqui na Espanha dá pra de vez em quando ganhar de um Retafezinho jogando mal, ganhar do Elche sem jogar bem, de vez em quando aqui dá pra fazer isso. Na Inglaterra não dá. Então acho que foi o que aconteceu com o Liverpool nessa temporada. Aí o clube foi se perdendo, acho que é um... Aí também tem coisas futebolísticas, né? Além disso da motivação e do anímico. Quer perder o Sadio Mané e vir o Darwin Núñez, muda muito a característica. Luiz Dias e Diogo Jota se machucaram no início da temporada, então ainda perde 2 jogadores que poderiam compor um ataque com o Salah. As lesões do meio, o envelhecimento do time, vai juntando um tanto de peças do quebra-cabeça que monta um time que deu errado essa temporada. Mas acho que a frustração é assim um bom motivo também. Santos Léo. Com essa dominância absurda da PL, projeto de lei aí no mercado, Premier League, tem como evitar a criação da Superliga? Cara, a Superliga eu acho que ela vai acabar acontecendo de um jeito ou de outro, nem que seja formada pela própria UEFA. Nem que a Champions continue sendo reformulada. A partir de 2024 a Champions já vai mudar, já vai ter mais jogos da temporada 2024-2025. Já vai ter mais jogos, já vai ser uma fase de grupos diferentes. Achei horrível como ficou o modelo, nem lembro agora, tem que dar uma estudada para falar como é que vai ser, mas os times vão fazer acho que 9 jogos. O campeão, que hoje faz 13 partidas, pode fazer até 16 ou 19, acho que alguma coisa assim. O que rola é o seguinte: vários clubes da Europa estão percebendo que jogar as ligas nacionais não serve para eles, que eles precisam ter confrontos mais interessantes. Por exemplo, isso que eu estava falando, Real Madrid e Elche no final de semana, enquanto na Inglaterra está jogando Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Manchester United, Liverpool. Aí tem o Newcastle subindo, aí tem o Leeds que tinha aparecido, aí tem o Brighton, aí tem o Brentford, aí tem outros times que estão bem. Então, eles estão percebendo que jogar nos seus países enquanto outros países têm jogos melhores. A França, por exemplo, você vê quantos jogos do PSG? Pô, contra o Lyon, contra o Olympique, talvez contra o Mônaco, um ou outro. Na Alemanha, o Bayern de Munique, nada de braçado. Então, o que eles estão percebendo é quanto mais a gente fizer jogos tipo os europeus, jogos de times de outros países em alto nível, é melhor porque existe mais interesse. Agora, eles querem fazer uma liga diferente, né? Superliga, para sair do guarda-chuva da UEFA. Eu acho que a UEFA vai reformando a Champions para dar cada vez mais jogos para os clubes em partidas europeias do que em partidas nacionais. E aí vai ter um problema com as ligas nacionais, porque elas não querem perder a quantidade de jogos que ela tem. Porque quanto mais jogos elas têm, mais receita elas têm. Tem mais jogos transmitidos, tem mais patrocínio, tem mais não sei o quê. Então é essa queda de braço de onde se vai jogar mais. Se vai jogar mais em competições europeias, se vai jogar mais em ligas nacionais, se vai jogar mais em seleções, porque a FIFA também está interessada nisso. Basicamente é todo mundo disputando a força de trabalho dos jogadores. Vocês imaginem o seguinte, dorzinha nas costas também. Noite ontem foi difícil. Vocês imaginem também, o Messi consegue fazer 60 jogos no ano. Todo mundo quer os 60 jogos do Messi. As competições europeias querem que o Messi jogue 30, as ligas querem que o Messi jogue 38, a França ou a Espanha, e a FIFA quer que o Messi jogue entre Mundial de Clubes e torneios, a FIFA e Conmebol, né? E torneios com a seleção argentina, quer que ele jogue 20. Então, se ele jogar 20 com seleções, se ele jogar 38 aqui, e se ele jogar 20 aqui, 20, 20, 40 com 38, 78. Mas o cara só aguenta fazer 60. Porque 60 é um jogo a cada 6 dias, ele tem que ter 2 meses de férias, um mês de férias, um mês de pré-temporada. Você vira 10 meses, então vira 300 dias para fazer 60 jogos, um jogo a cada 5 dias. O cara não descansa nunca. E todo mundo quer uma fatia disso daqui. Então esse é o problema das superligas, dos modelos de competição, de como é que vai ser e tal. Todo mundo quer fatia do jogador. E os clubes também. Os clubes querem ganhar o quanto mais melhor. E quanto mais jogar, mais vai ganhar. Só que eles querem jogar jogos mais interessantes que os campeonatos nacionais. Não sei se vai ser a Superliga. Mas sim, eles, em algum momento, os clubes vão jogar menos nos seus países e mais na Europa. Acho que vai por aí a coisa. Garcia Vic. Ele não mandou pergunta, mas eu queria ler aqui um RT em elogio, porque eu gostei. Não que eu não gosto dos outros, mas é simplesmente para agradecer. 27 anos e voltando para a faculdade. Você e o Fred me deram coragem para mudar de área e fazer o que eu realmente gosto, indo para jornalismo esportivo e me inspirando em vocês dois. Muito obrigado. Pô, Vicky Garcia, muito obrigado a você. Tem uma galera que fala isso, que quer ser jornalista porque se inspira em mim, ou no Fred, ou em outros profissionais. E eu fico muito feliz mesmo. Não sei nem como responder muitas vezes. A maioria não responde, então eu simplesmente peguei a sua mensagem para responder todo mundo que manda esse tipo de coisa.
que eu sempre vejo, fico muito feliz e fico tímido, envergonhado. Então muitas vezes eu não respondo por isso. Mas obrigado mesmo. E o Fred é um baita cara e um baita jornalista e tem um baita canal também. Vocês podem ir lá se inscrever quem não é inscrito ainda. Se não é inscrito, você tá errando feio. Porque a forma como o Fred fala de futebol também, ele usa as palavras muito bem, explica as coisas com muita clareza. É para se inspirar mesmo. Faça favor de se inspirar no Fred. Matheus X Barbosa. O Barça te ajudou a defender pautas sobre igualdades sociais? Eu acho que não, Matheus. Mas o Barcelona é voltado para causas sociais, tem uma fundação bonita e tal. Mas acho que eles têm muitos valores catalães e muitos valores pessoais, então que assim, não é que te ajuda a defender causas sociais, mas, por exemplo, aqui se fala muito em liberdade de expressão, em democracia, então você vai entendendo essa coisa. Mas acho que não, cara. Eu me considero, assim, não um defensor, talvez, mas muito empático com todas as causas sociais possíveis. Acho que quanto mais igualdade e oportunidade se der para que a balança fique mais equilibrada, melhor. E para que a meritocracia de fato exista, né? Que você dê condições para que pessoas ascendam de uma classe social mais baixa e que pessoas não sejam julgadas e tenham menores salários por serem pretas, por serem mulheres, esse tipo de coisa. Sou completamente simpático e entusiasta de todas essas causas, mas não acho que foi o Barcelona, não. Foi eu. E tem outra do Matheus Barbosa. Tecnicamente, Neymar é melhor que o Cristiano Ronaldo? Essa é uma dúvida que talvez até você tenha, porque quando a gente fala tecnicamente, muita gente entende drible, criatividade, improviso, mas chute, cabeceio, chute com o pé esquerdo, fora da área, impulsão, colocação, isso também é técnica, tá? Isso é técnico, isso é treinado, você vai aprimorando. E o Cristiano Ronaldo tem muito mais conceitos técnicos melhores que o Neymar. Finalização com os dois pés, chute de fora da área, chute em rosca e tal, não sei o que. A quantidade de gols que o Cristiano Ronaldo fez é maior de gols que o Neymar fez, e acho que até porque as posições também são diferentes. Então, acho que o Neymar é mais criativo, o Neymar é mais de improviso, o Neymar tem talvez até mais visão de jogo do que o Cristiano Ronaldo, mas em técnica, finalização, salto, cabeceio, chute com o pé errado, isso também tudo é técnica. E eu acho que isso o Cristiano tem melhor que o Neymar. Tema aqui do Juninho, qual que é a relação da Catalunha com a Copa conquistada em 2010? Então, não é todo catalão que é independentista que não gosta da Espanha. Eu diria que é uma coisa quase 50-50, equilibrada. Se tivesse, assim, teve a votação do referendo que o sim para independência catalã ganhou com mais de 90%. Mas é porque foi um referendo feito às pressas e que muita gente que não queria a independência da Catalunha não foi votar. A proporção certamente não é 90-10. Eu diria que é mais equilibrado, 55-45 para 50-50. Então, muita gente ficou feliz, porque muita gente se considera espanhola 100%. E eu acho que o resto também ficou feliz porque muita gente do Barcelona ganhou. Então, se você vai no Camp Nou, onde tem uma torcida que acho que puxa bastante para o lado independentista, se você pergunta sobre a Copa de 2010, eu falo, ficou muito feliz, porque Puyol, Busquets, Xavi, Iniesta, Piqué, Pedro, esses caras ganharam e eram todos jogadores do Barcelona. Então eles ficam felizes por conta disso. Mateu Ribe, uma dica para quem quer sair do sedentarismo. A dica mais fácil é vai e faz. Vai e faz. Não pensa, vai e faz. Não quero, tô com preguiça e tal. Pô, dificilmente alguém um dia vai querer. Então, tem que ir fazer. Normalmente você não se arrepende de ter ido. Você se arrepende de não ter ido. Agora, uma dica mais útil do que simplesmente essa é procura alguma coisa que você gosta de fazer. Ah, eu odeio academia. Então faz outra coisa. Vai correr. Pô, não gosto de correr. Eu gosto de pular corda. Então pula corda. Faz o que você gosta, mas faz alguma coisa. Gosto de subir escada. Pô, procura uma escadaria e sai subindo. Depois tem que descer. Desce, aí depois sobe de novo. Então procura alguma coisa que você gosta de fazer, mas faça. E não force com coisa que você não gosta. Adapta a coisa que você não gosta. Eu vou malhar todo dia, eu tenho um pouco de preguiça, então eu faço rápido, mudo de sala, mudo de música, eu vou criando artifícios para não ficar muito chato aquilo e eu não voltar no dia seguinte. Matheus Guedes, essa pergunta aparece toda semana e continuo respondendo. Neymar é um jogador que a torcida do Barça vê como ídolo? Não. A torcida do Barça, acho que na época que ele estava aqui, via. Acho que tinha um potencial de ser um grandíssimo ídolo. Ele ia pegar o bastão do Messi depois, por mais estranho que essa frase possa parecer. Mas saiu como saiu. Aqui se consideram que ele brincou e jogou com o Barça.
Então, que ele renovou só para no ano seguinte pegar as luvas, né, os prêmios de renovação e sair para o Paris Saint-Germain. Não gostaram da forma com que ele saiu. Consideram ele um bom jogador, mas assim, ele saiu daqui. É porque acho que agora as coisas esfriaram um pouco. Ele não foi para o Real Madrid, mas saiu aqui comparando a saída do Figo, que é considerado o maior traidor da história do Barcelona. Então ele não é considerado ídolo, não. Nem compara como Ronaldinho Gaúcho e Romário são considerados aqui do que como Neymar é. Nem chega nem perto. Bia Figueiredo. Você não acha que essa fase do Barça vai te dar menos assunto? Pensa em mudar de país? Caramba, Bia, se tem uma coisa que não falta no Barcelona é assunto. Não sei se você está falando porque a fase está um pouco melhor ou se você está considerando a fase ruim. Mas se tem um clube que abre contas e que a gente fala e que a gente esmiuça o orçamento e como é que vai contratar e como é que vai inscrever e como é que conseguiu contratar sem ter dinheiro e tal, e depois dentro de campo que joga um futebol que ainda se propõe a fazer algo diferente do que muitos fazem, se tem um clube que dá assunto todos os dias, é o Barcelona. Então não tem menos assunto não. Muito pelo contrário. Leandro TMST. Salve, Marcelão. Salve, Leandro. Você, acho que essa é a última, hein? Não, tá quase acabando, hein, meu povo? Tem mais duas. Você joga e assiste tênis? Tênis e pádel? Se sim, qual que é o seu tenista favorito? Cara, eu não assisto a terceira rodada de Roland Garros, vou assistir. Eu gosto de assistir as semifinais, a final, às vezes até as quartas de final, quando o emparelhamento ele coloca dois grandes jogadores. Mas assim, tênis eu meio que vou na boa. Gosto de ver. Agora, o Alcaraz tá aparecendo, né? Não foi muito bem no ano passado. Então, assisto o Alcaraz. Aí, sempre gostei de ver o Djokovic, o Nadal, o Federer, mas não nas rodadas iniciais. Nas finais, nas semifinais, quando jogam entre eles. O meu favorito é o Nadal, pela... Coxa, tô brincando. Pela capacidade que ele tem de não sair do jogo mentalmente. Às vezes está jogando mal, o adversário é melhor do que ele e ele ganha na cabeça. Por mais que fisicamente aguente, tenha técnica, ele não é mau tenista, mas eu vejo que muitos jogos ele ganha na cabeça. Porque ele está jogando pior, o adversário domina ele, é melhor tenista que ele, e ele não admite sair do jogo. Então, é o meu favorito por isso. E para finalizar, uma boa pergunta tática do Olive André. Aí eu não sei se é Olive, tipo de Oliveira, André, se ele chama Vandré e chama Oli por outra coisa. Olive André, 22. O que aconteceu no futebol para determinadas posições, entre aspas, morrerem, tipo o falso 9 e o líbero? Se você for ver, o Benzema é quase um falso 9 do Real Madrid. O Benzema sai muitas vezes da área para jogar, para trazer marcação com ele, para armar jogo no meio. Participa muito do jogo com Kroos e com Modric, principalmente na temporada passada. O Harry Kane no Tottenham sai muito da área para armar também. E depois, quando precisa, eles estão lá na área para marcar. O que eu acho que aconteceu, e por isso eu acho que é uma boa pergunta, é que a posição do 9, alguns jogadores conseguiram evoluir para ser 9 que participam muito do jogo. Então eles não deixaram de ser um centroavante de área, com capacidade boa de finalização, de usar corpo, de fazer pivô, de bola aérea, como o Benzema e Harry Kane, mas eles agregaram ao jogo deles capacidade de armação também. E capacidade de... Qual que é a grande coisa do falso 9? Você tem 4 caras na defesa, 4 caras no meio do outro time, e você quer ter maioria no meio campo, então você traz o seu atacante para cá, que esses 4 da defesa não vão servir para nada, e você passa a ter mais gente nessa área de meio campo do seu adversário. E esses caras conseguem fazer isso. O Real Madrid muitas vezes ganha o meio campo porque o Benzema se junta aos meias e os zagueiros do outro time ficam lá parados esperando porque não tem o que fazer. Então, e se eles vão atrás do Benzema, eles dão um espaço, um buraco na defesa, e aí o Vini, ou o Rodrigo, ou o Valverde aproveitam para entrar nesse espaço que o zagueiro deixa entre o outro zagueiro e o lateral. Então, acho que são quase falsos 9, mas são caras que evoluíram para participar do jogo fora de área, não ser só finalizadores, e para ajudar a armar o time também. E a função do líbero aí sim já vai mais longe, cara. O líbero é uma coisa meio os anos 70, 80, até o início dos anos 90 com Lothar Matthaus e tal. Mas é um conceito meio dos anos 70, né? Que era um defensor central que virava um meio-campista e que às vezes virava um atacante, que jogava assim na faixa central em tudo. Beckenbauer fez isso nos anos 70 e tal. Acho que hoje não dá mais, porque o que aconteceu é que os zagueiros melhoraram também, e às vezes o volante volta para ajudar a armar a partir de trás e fazer com que essa saída seja melhor. Então já não precisa ter um líbero, porque todos os seus zagueiros vão sair jogando, todos os seus zagueiros vão ajudar na construção do jogo, mas não precisa que um cara faça deslocamentos quilométricos de sair da sua defesa até o seu ataque
e depois ter que voltar para a defesa e defender bem. Então, não tem mais a necessidade desse tipo de coisa. Meu povo, é isso, hein? Acabou. Em 40 minutos respondemos aqui uma porrada de perguntas de vocês. E eu sei que vocês ficam esperando o recado de sexta-feira, dessa vez não tem muita historinha, não. Simplesmente sigam o meu exemplo. Hoje é sexta-feira, tô gravando isso aqui, vou admitir, com uma ressaquinha boa, porque ontem fui jantar num restaurante legal aqui de Barcelona. Quem viu nos stories viu, e quem viu com quem também viu. E façam o que eu fiz. Peçam garrafas de vinho sem saber o preço, sem olhar, sem se preocupar com a conta que vai chegar depois, mas ela chega. Quando chega, você se surpreende com a audácia que o garçom teve de trazer um vinho do valor que ele trouxe. E continue bebendo, peça mais vinho de sobremesa depois, chega em casa, abra uma garrafa de vinho, vá dormir às 3 da manhã, tenha muita coisa para fazer na sexta-feira e faça todas essas coisas completamente arrastado, com vontade simplesmente de ficar no sofá e de pedir um delivery. Esse é o meu conselho. Ah, mas é porque hoje é sexta, então amanhã não tem que fazer nada disso, não tem um compromisso. Cara, vai fazendo no sábado, no domingo, até você chegar com essa sensação na segunda-feira. Pedindo coisas e descendo e vai bebendo e ficando rico e tal. E quando você vê depois, quando a conta chegar, você vai pensar, valeu a pena? Deveria ter feito isso? E são perguntas que vão ficar martelando na sua cabeça enquanto você toma uma Neosaldina para tentar se recuperar fisicamente de tudo isso. Falaram, meu povo. Muito obrigado, hein? Boa sexta-feira, bom final de semana para vocês. Aproveitem e... Bom, não sei muito bem qual é a agenda. Vai ter vídeo. Ah, sim, agendinha para vocês aqui. Vai ter vídeo analisando os jogos do final de semana para quem gosta de jogar. Não consegui postar na quinta, vou postar no sábado, até porque os jogos são do final de semana, então sábado eu vou postar. Vai ter vídeo de Villarreal e Barcelona, de algum outro jogo do final de semana talvez, e semana que vem tem Champions, então vai ser uma agenda totalmente diferente. Eu quero fazer vídeo de pré-jogo das partidas das oitavas de final, quero fazer depois de Barcelona Manchester United, então faça favor de se inscrever aqui e de curtir, porque as coisas vão ficar mais animadas e mais movimentadas nas próximas semanas. Valeu, gente, um beijo pra vocês e bom final de semana.